programa Academia do Concurso. Para conseguirmos a vitória, nós temos que lutar, né? Tem muita gente que quer vitória, mas ele não quer ter a luta. Quer ficar esperando que a coisa caia do céu. Só que não é assim. As coisas não acontecem dessa forma. Então é necessário a gente fazer a nossa parte, nós temos que lutar. Eu falei agora há pouco sobre as competências gerais. Agora vamos falar sobre competências específicas das comissões permanentes. Então eu vou falando sobre cada comissão e falar um pouco delas, das competências específicas, tá? Então nós temos, por exemplo, a Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania. Você precisa saber algo sobre essa comissão. Pode não cair sobre nenhuma comissão, mas se cair sobre comissões, vai cair com certeza algo sobre essa comissão. Essa é a comissão mais famosa. Sempre a gente ouve falar sobre CCJ. CCJ lá em Brasília é conhecido como CCJ, tá? Aqui no Amapá é CCJ também, mas R e C, porque além da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, além da Constituição e Justiça, tem Redação e Cidadania. São 4 coisas: Constituição, Justiça, Redação e Cidadania. Então é a Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania. CCJ-RC, tá? CCJ-RC. Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania. É só você colocar mais o R e o C. Redação e Cidadania. Então, a competência dessa comissão, que é a principal de todas, que tudo praticamente passa por lá, porque para ver se é constitucional, tudo tem que estar de acordo com a Constituição, tanto a Constituição do Estado quanto a Constituição Federal. Então eles têm que manifestar sobre todos os assuntos, quanto ao aspecto constitucional, legal, jurídico e de técnica legislativa. Por quê? Olha só. Técnica legislativa, a redação tem que estar certa, tem que estar correto, tem que estar de acordo com a Lei 95/98, que é a lei complementar, que você tem que estudar para esse concurso também. Tem que estar de acordo com a Constituição, já acabei de falar. Tem que estar de acordo com a lei também, outras leis que já existem, tá? A não ser que for uma proposição que vai revogar aquela lei, aí é diferente. Mas se não vai revogar uma lei que já existe, ela tem que estar de acordo com essa lei, qualquer proposição. Eu esqueci o que é proposição. Vou falar lá na frente para você de novo o que é proposição, tá? E tem que estar de acordo com a questão jurídica de modo geral. Também ela se manifesta sobre o mérito das proposições, sobre a questão principal daquela proposição. Ela também se manifesta sobre o Poder Judiciário, assunto do Poder Judiciário, assunto do Ministério Público, da Defensoria Pública. E quando for para o governador entrar em licença, também vai para essa comissão. O vice-governador também, quando for se ausentar do país ou do estado, e a ausência exceder a 15 dias. Você sabe que o governador ele pode se ausentar sem problema nenhum, até 15 dias, sem pedir autorização. Mas, acima de 15 dias, para ele se ausentar do estado ou do país, ele deve pedir autorização da Assembleia Legislativa. E esse pedido vai para essa comissão. Essa comissão vai dar o parecer, tá bom? Sobre o pedido, para ver se está de acordo com a lei, ver se está de acordo com a Constituição. Também se manifesta sobre criação, alteração, supervisão de cartórios, notariais e de registro público. Então, quando você pensar criação de cartório, alteração sobre cartório, supervisão de cartório, cartório notariais, são aqueles cartórios de notas e ofícios, cartório de registro de imóveis, esse cartório. E esses cartórios, então, qualquer mudança neles, a criação, alteração, supervisão, vai passar por essa comissão. Comissão de Constituição e Justiça, tá? Cidadania, CCJ, tá bom? E redação, tá? Lembre-se, eu falei para você gravar o RC, tá? O RC, que significa Redação e Cidadania. Vamos lá, continuando. Polícia Militar vai passar por essa comissão.
concessão de título de cidadania. Sabe aquele título que é dado? Fulano de tal. É tipo o título de puxação de saco, né? Aquele título que é dado ao cidadão, né? Uma pessoa que não é do Estado, mas ele é considerado um cidadão do Estado, porque ele fez alguns serviços importantes. É bem interessante esse título, né? Criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Então vai ser criado um município, vai ser incorporado, vai ser fundido, vai ser desmembrado. Então vai passar por essa comissão. Tudo passa por essa comissão praticamente. Por quê? Porque ela tem que ver o aspecto constitucional e legal. Então vai ter que passar por essa comissão. Veja que você não precisa agora, no momento, saber o que é incorporação, o que é fusão, o que é desmembramento. Tá? Você só tem que saber que ela tem que se manifestar sobre esses assuntos para o regimento interno, né? Então, intervenção municipal, quando o Estado vai fazer uma intervenção no município. Sobre a redação final das proposições, ela vai ter que fazer uma análise da redação, se está de acordo com o aspecto legal e também se está de acordo com a nossa língua culta, né? Salvo nos casos em que essa atribuição for expressamente deferida por esse regimento a outra comissão ou mesa. Então, a redação final ela vai se manifestar em tudo, com exceção se essa atribuição já tiver expressamente, tem que estar de forma expressa, não é tácita, tá? De forma expressa, escrita já dizendo no regimento que é outra comissão que vai tomar conta, ou a própria mesa, tá? Ou mesmo for dispensada. Direito do cidadão, questão relativa à cidadania. Lembra que o nome dessa comissão é Constituição, Justiça, Redação e Cidadania. Então tudo que for sobre o cidadão, sobre a cidadania, os direitos da cidadania, vai ter que passar por essa comissão, tá? E sempre que a Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania, CCJRC, em seu parecer concluir pela inconstitucionalidade de uma proposição, sua tramitação será interrompida de imediato e caminhada à mesa diretora. Então, ela declarou inconstitucional aquele projeto de lei, por exemplo, vai imediatamente para a mesa diretora. Declarou inconstitucional o projeto de emenda à Constituição Estadual, vai imediatamente para a mesa diretora, tá? E a comissão de orçamento, aí essa foi a comissão de Constituição, tá? Justiça, Redação e Cidadania. Vamos lá para a comissão de Orçamento e Finanças. Qual é a competência dessa comissão? Ela deve manifestar sobre proposições, inclusive as de competência de outras comissões que concorram para aumentar ou diminuir a despesa ou a receita, além de outras competências legais, tá? Então, tudo que for para aumento de despesa, diminuição, ela vai se manifestar. Olha o nome, Comissão de Orçamento e Finanças, tem que ser sobre isso, né? Inclusive sobre competência de outras comissões que concorram para aumentar ou diminuir a despesa. Se outra comissão está querendo que aumente a despesa, ela faz um pedido, né, de aumento de despesa, esse pedido vai aumentar a despesa, mesmo que vai diminuir, ela vai se manifestar. Além de outras competências, por exemplo, autorizar o Poder Executivo para abertura de crédito suplementar ou especial, autorizar o governador para contrair empréstimo, realizar operação de crédito. Quando o governador quer contrair empréstimo, ele tem que ter a autorização dessa comissão aqui, Comissão de Orçamento e Finanças, vai passar por lá. E ele quer realizar operação de crédito, também tem que passar por lá. O governador, ele não tem toda a liberdade, ele não é um rei, um déspota com poderes absolutos, não. Você sabe que desde que foi criada as constituições, começou a haver um movimento pró-constituições, foi justamente para controlar o poder do monarca, que antigamente o monarca tinha poder absoluto, ele era a lei. O que ele quisesse decidir estava decidido, ele podia mandar matar qualquer pessoa, grupos de pessoas, e ele fazia o que ele quisesse, tá? Ele ordenava o que ele quisesse, ele estava acima de todas as leis. Então,
as constituições, elas começaram a existir justamente para que esse poder do monarca fosse diminuído, tá? Fosse controlado. Aí foi começado a criar parlamentos, né? Grupo de cidadãos, para que eles pudessem fazer essa lei. Então o poder foi começando a ser dividido. Aí veio a teoria de Montesquieu, a teoria dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, tá? Isso é só para você ter uma ideia da situação, que realmente o governador, muitas coisas ele tem que pedir autorização, e quase tudo para ele fazer, quase tudo já está determinado. Ele só pode fazer o que está na lei. Mas se ele quiser fazer alguma coisa que não existe lei, tem que pedir uma lei para isso. Tem que pedir uma autorização para isso da Assembleia Legislativa, tá? Autorização ao Poder Executivo para subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar capital de sociedade. Em resumindo, qualquer atividade financeira para o Estado fazer, ele tem que pedir autorização. Não vou citar todas aqui. Aconselho você a pegar, então, o Regimento Interno, artigo 34 em diante, nós estamos no artigo 36, você lê essas competências individuais. Vou passar para outra aqui. Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, tá? Então, essa comissão, ela mexe com muitos temas, né? Olha só: educação, cultura, desporto, ciência, tecnologia. Cinco grandes áreas, né? Só a área de educação é uma área importantíssima, imensa. Cultura, né, se fala. Desporto, né? Ciência, tecnologia, é uma comissão muito importante. Então, o trabalho dela, ela tem que manifestar sobre assuntos atinentes à educação em geral. Qualquer assunto sobre educação, política, sistema educacional, todos os seus aspectos, né? Pelo nome você já vai saber que ela vai ter que se manifestar. Basta você gravar o nome e você já sabe todas as competências dela. Ela tem que se manifestar sobre educação, assuntos referentes à cultura, assuntos referentes a desporto, ou seja, tudo que é referente à análise de esporte, ciência, tecnologia. Então, tudo que diz respeito a esses pontos tem que passar por essa comissão. Essa comissão vai se manifestar. Inclusive aqui fala o esporte amador. Até o esporte amador ela pode se manifestar, ok? Sobre os incentivos a essas áreas, ela também vai se manifestar. Subvenção, incentivo, isenções às atividades ligadas à política de ciência e tecnologia. Tá bom? Vamos para outra comissão aqui. Comissão de Transporte e Obras Públicas. Olha só essa área: transporte e obras públicas. Então, ela vai se manifestar sobre, o nome já diz, obras públicas do Estado, seu uso e gozo, né? Trânsito, o transporte mesmo, a concessão de serviços públicos, tá? O serviço público, muitas vezes, ele é dado ao particular. Por exemplo, serviço de transporte. Transporte público, quem faz são empresas particulares. Nós chamamos de empresas de ônibus, né? Essas empresas, ela tem um dono, né? Por vários donos, ela é particular, mas ela presta um serviço público. Isso é passado para o particular através de concessão de serviço público. São serviços taxados e a taxa vai garantir, então, o lucro daquele empresário. Só que muitas vezes essa taxa já está muito alta e o povo se revolta, né? Porque o transporte público, para atender, acaba atendendo a população mais pobre. No Brasil, infelizmente, é assim: o transporte público ele é utilizado principalmente pelas pessoas mais pobres, e por isso ele é de baixa qualidade. Porque eu acredito que se os ricos tivessem que usar o transporte público, ia melhorar. Com certeza ia melhorar, porque ia haver muito mais exigência. Mas como são as pessoas mais pobres da população, aí vai de qualquer jeito. Vê aqueles metrôs lá no Rio de Janeiro, São Paulo, como é que as pessoas vivem, né? Como ratos de esgoto, sofrendo, tendo que ir todo igual sardinha numa lata, todo amassado. É todo dia isso, gente. Todo dia essa situação. Porque o poder público passa para o particular, mas o particular só quer saber do lucro.
Ele só pensa no lucro, tá? E muitas vezes ele tira um lucro exorbitante, mas à custa do sofrimento do povo. E isso não pode acontecer. O governo ele tem que exigir serviços de qualidade, serviços eficientes, né? E o povo também tem que exigir, ele tem poder para exigir, tá? Então, antes de continuar, se você está nos ouvindo aqui, só lembrando, como eu disse, eu estou com a garganta inflamada, eu estou falando esse meio mais lento, mais fraco, mas eu creio que você está ouvindo, que você está entendendo o assunto. Então, você pode entrar no meu Face, Lisomar Alves, eu já compartilhei, no próprio Face da nossa rádio aqui, Evangélica FM, tá? Você pode entrar, compartilhe, mande um alô aí para gente sabermos que você está assistindo ao vivo agora, está sendo transmitido ao vivo. Então vamos participar, compartilhe também depois. Se você está ouvindo outro dia, não é o dia de hoje é dia 1º de novembro, né? Véspera do feriado, amanhã dia 2, muita gente vai estar indo no cemitério. Meus pêsames desde já, muitos perderam seus parentes há pouco tempo, ainda estão chorando a morte. Vai ser um dia de muita tristeza amanhã, já está sendo hoje, mas Deus conforte o coração de todos, tá bom? Deus conforte o coração de todos, porque só Ele mesmo para confortar. Nós não aceitamos a morte porque Deus nos fez para ser eternos, mas não se preocupe, nós somos eternos, mesmo depois dessa morte aqui, nosso espírito não morre. Agora nós só temos que escolher estar do lado de Deus quando passarmos dessa vida para a outra. Então, dê seu like aí e compartilhe, tá? E você pode mandar um alô aqui para o meu celular 991786210 ou para o celular da rádio número 9131 0532 9131 0532, tá bom? 9131 0532 é o celular aqui da rádio. Você pode mandar um alô e pode inclusive pedir o hino, porque daqui a pouco nós vamos estar então passando mais um hino e você já pode pedir esse próximo hino. Nós estamos falando aqui sobre competência específica das comissões permanentes da Assembleia Legislativa. A próxima competência é uma comissão aqui que tem um nome bem grande, né? Comissão de Direitos da Pessoa Humana, Questões de Gênero, Assuntos Indígenas, Assuntos da Mulher, do Idoso, do Afro-Brasileiro, da Cidadania e Defesa do Consumidor. Olha, tudo isso aí, né? Só numa comissão. Aí você já pensa, ela vai se manifestar sobre o quê? Tudo que for direitos humanos, aqui está como direito da pessoa humana, tudo que for nessa área de questões de gênero, tudo que for de assunto indígena, tudo que for questão da mulher, do idoso, do afro-brasileiro. Antes era colocava afrodescendente, agora já é afro-brasileiro, né? Não sei até quando é que vão mudar de novo. Sobre o assunto da cidadania, defesa do consumidor, que é muito importante, né? A defesa do consumidor, porque muitas vezes o consumidor ele é colocado numa situação difícil e compra produtos que não sabe a origem, e isso pode causar-lhe mal. Então nós temos uma lei hoje no Brasil, que é o Código de Defesa do Consumidor, uma lei muito boa, uma lei que na época que ela saiu, era uma lei super avançada para o seu tempo, e até hoje ainda é. Eu gostaria que tivesse um Código de Defesa do Cidadão, porque tem o Código de Defesa do Consumidor, que é para defender o consumidor, né? Das práticas que são feitas pelas empresas privadas, tá? Ou pessoas físicas que prestam serviço ou vendem produtos. Mas cadê o Código de Defesa do Cidadão? Porque o cidadão, muitas vezes, ele é vilipendiado, desrespeitado no órgão público, que presta um serviço mal, e aí não pode entrar com ação, não tem como. Aquela ação rápida, o produto de má qualidade que o governo fornece, o serviço de má qualidade, cadê o Código de Defesa? Ou então o Código de Defesa do Consumidor deveria se expandir, deveria se colocar um artigo lá no Código de Defesa do Consumidor dizendo que todos esses direitos servem também para ele ir contra o Estado, que o Estado que presta mais serviços
e de má qualidade, para que as pessoas pudessem entrar até no juizado especial e cobrar o seu direito frente ao Estado, tá? Porque aí tinha que expandir também a lei do juizado especial para que a pessoa pudesse entrar contra o governo no juizado especial quando fosse pequenas causas. Isso é possível também. Mas o Estado, como sempre, se protege, né? Mas fica a mensagem para os nossos deputados federais, né, que busquem então expandir o direito do consumidor, que é dado na lei do consumidor, para que ele também possa usar esses mesmos direitos e ir contra o Estado, que presta muito serviço de péssima qualidade. Então, olha só, aí você já sabe, essa comissão vai se manifestar sobre todos esses assuntos, realizar simpósios, debates, estudos acerca do direito da pessoa humana. Olha, muito interessante isso aqui. Já pensou? Você já viu as comissões fazendo isso? Se alguém souber, me avise para eu participar. Realizar simpósios, debates, estudos sobre o direito da pessoa humana, né? Promover a divulgação desse direito através de conferências, divulgar os direitos, exposições, seminários na Assembleia Legislativa, nas universidades, nas escolas, clubes, associações de classe, sindicatos, por intermédio de seus integrantes, né? Autoridades e pessoas abalizadas, pessoas que conhecem aquele assunto, convidadas para convidadas para esse trabalho. Eles também podem efetivar nas áreas que ocorrem maiores índices de violação de direitos humanos, investigação, estudo, determinar suas causas, sugerir medidas pendentes ou que devem assegurar a plenitude do gozo desses direitos. Ou seja, essa comissão ela tem um poder muito grande para buscar que os direitos humanos sejam efetivados na sua plenitude, não só os direitos humanos, mas os direitos especificamente da questão de gênero, dos indígenas, da mulher, do idoso, do afro-brasileiro, cidadania, defesa do consumidor, etc. Então, essa comissão é muito importante, ela tem um poder de fazer um trabalho muito grande na sociedade. Outra comissão de saúde, só isso, comissão de saúde. Compete o quê? Assuntos relativos à saúde em geral. Ela compete se manifestar sobre assuntos relativos à saúde em geral, sobre a organização institucional da saúde no Estado, toda a organização das instituições, sobre a política da saúde, processos de planificação da saúde, os planos na área da saúde, sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS, também sobre ações, serviços de campanha de saúde pública. Ela pode criar, ou se manifestar sobre esses assuntos, ações de serviço, campanhas de saúde pública. Também essa comissão ela se manifesta sobre defesa, assistência, educação sanitária, que também envolve referente à saúde, higiene, controle de drogas, medicamentos, alimentos, o exercício de medicina e as profissões afins, elas podem se manifestar sobre esses assuntos. A outra comissão de agricultura e abastecimento. Agricultura e abastecimento. Sabe que é uma área muito sensível, E teve pouco crescimento no estado na área da agricultura. Falando da agricultura, de mantimentos que venham para o povo, Agora está crescendo muito a agricultura, o agronegócio no estado, mas é de soja, que é ligado à grande indústria. Então, produção, abastecimento e armazenamento de alimentos. Então, eu estou falando da agricultura referente a alimentos, que tem pouco crescimento, investimento no estado. A maioria das coisas que compramos aqui vem de fora, e as coisas que são plantadas aqui mesmo acabam sendo bastante caro, porque vem daquela agricultura de subsistência, com poucas técnicas, muitos gastos, e acaba sendo um pouco mais caro, porque o agricultor também tem que ganhar o dinheiro dele, Mas é importante nós valorizarmos o produto que é produzido aqui no nosso estado do Amapá. Essa comissão de agricultura e abastecimento, ela também se manifesta sobre pecuária, política agrícola e abastecimento de modo geral, recursos naturais renováveis, sobre a caça, sobre a pesca, sobre a flora, sobre a fauna, sobre o solo.
Só aqui é um mundo de coisas, né? Caça, pesca, flora, fauna, solo, ou seja, tudo referente à floresta, desde o solo, animais que vivem, todo o ecossistema, ela se manifesta, essa comissão, então ela tem o poder de se manifestar. Outra, comissão de turismo, você já sabe, ela vai se manifestar sobre proposições e assuntos que digam respeito ao turismo, cabendo-lhe sobre eles exercer sua função legislativa e fiscalizadora. Então, quem vai fazer proposições sobre turismo, legislação sobre turismo, é a comissão de turismo, tá? Turismo interno, desenvolvimento de mecanismos de atrações turísticas. Eu posso dizer uma coisa, uma crítica aqui: essa comissão não faz nada, porque o turismo no Amapá é muito parado, não vemos investimentos, né? Não vemos um plano para atrair investidores, para investir no turismo. Sabemos que o potencial turístico é muito grande. Por quê? Porque temos regiões lindas, lagos, cachoeiras, tantos locais lindos. Para você chegar, você tem que se virar sozinho, conseguir carro, alugar carro e conseguir pessoas para te ajudar. Quando você sai aí para fora, para outras cidades, já tem agência de turismo que já tem o plano, que envolve hotel, que envolve deslocamento, que envolve o passeio naquela região, se é de barco, se é de carro. Então já é tudo pronto. Aqui no estado do Amapá não. Se você quiser visitar um local, você tem que você mesmo contratar uma pessoa, alugar um carro, pegar o mapa, se informar, ou seja, todo aquele trabalho que uma empresa de turismo faria, é a pessoa que tem que fazer. E chegando lá, a região ainda é inóspita, é bonita, mas é inóspita, porque não tem um cuidado para adequar ao turista. A região pode ser bonita, mas ela tem que ser adequada ao turista para que ele possa aproveitar aquele ambiente, que não fica aquele ambiente só totalmente selvagem e perigoso. Tudo isso é um trabalho dessa comissão, mas, como eu digo, fica a crítica, nós não vemos esse trabalho. O turismo ecológico interno, política de turismo no estado e municípios. Então essa comissão ela vai se manifestar sobre esse ponto. Outra comissão, relações exteriores e defesa do estado. Relações exteriores e defesa do estado. A ela compete opinar sobre proposições e temas relativos aos assuntos internacionais, tá? Assuntos internacionais. Eu tenho o nome da comissão: Relações Exteriores e Defesa do Estado, tá? Implementação de programas de geração de ações conjuntas com poderes legislativos de âmbito estadual, regional dos países do platô das Guianas, tendo em vista um fim comum. Então lá, importante esse trabalho com os países do platô das Guianas, com o objetivo de desenvolver essa região, um fim comum, né? Então, essa aqui é basicamente a competência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa do Estado. É fomentar a relação internacional, as relações internacionais com os países de modo geral, mas também especificamente o platô das Guianas, que fazem aqui fronteira com o Amapá, para melhorar então a inter-relação desses países, para que tenham desenvolvimento econômico tanto para um lado quanto para o outro. Você sabe que nós temos aí a ponte, que liga o Amapá à França, ou seja, a Guiana Francesa, mas dizem que é uma ponte que é aberta só por um lado, é só o lado do Brasil, porque eles entram para cá com facilidade, mas o brasileiro, para passar lá, é com muita dificuldade, é muito difícil entrar. Infelizmente, há essa desigualdade que as nossas autoridades devem tomar providência para que isso pare de ocorrer. Oficialmente o tratamento é para ser igual, mas na prática é desigual para os brasileiros, como se os brasileiros todos fossem entrar lá só para bagunçar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Vamos lá. Comissão de Ética compete opinar sobre o decoro parlamentar. Tudo que for sobre decoro parlamentar, alguma situação, vai ser encaminhado para essa comissão de ética. O decoro parlamentar é um nome bastante subjetivo,
que é o decoro parlamentar? A quebra do decoro parlamentar vai ser avaliada pelos deputados, né? O que foi que o deputado falou, a maneira como ele falou, a maneira como ele se portou, né? Cometeu um crime, uma situação assim que gera constrangimento muito grande para o trabalho do parlamentar, é algo indigno de um parlamentar. Então isso pode ser enquadrado como um quebra de decoro, mas não é algo que tenha um conceito fechado, tá? É muito ao sabor da política, né? A interpretação dessa situação. Mas quando se falar em decoro parlamentar, você lembra a comissão de ética que vai se manifestar, principalmente, né? Temos a comissão de meio ambiente que vai se manifestar sobre questões ambientais, política de sistema estadual do meio ambiente, recursos naturais renováveis, caça, pesca, flora e fauna. Também a comissão do meio ambiente vai se manifestar. Nós temos uma outra comissão também que eu acabei de falar, que vai se manifestar sobre isso, tá? Sobre a fauna, que é a comissão de agricultura e abastecimento. Ela também se manifesta sobre a fauna, a flora. Promover educação ambiental em todos os níveis do ensino público, privado, bem como promover a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Nós temos aqui no mapa escolas, né, chamadas escolas que trabalham justamente o meio ambiente, cursos voltados para a área do meio ambiente. Nossa própria universidade estadual, os cursos dela, a maioria é voltada para a área ambiental. É muito, muito bom isso, né, para desenvolver mais a área ambiental do estado do Amapá, porque nós temos que estudar, temos que conhecer para a gente poder então fazer um trabalho melhor e tomar o nosso lugar na nossa própria terra. Comissão de Administração Pública compete opinar sobre proposições e assuntos que digam respeito à administração pública do Estado, pessoal civil, militar, criação e extinção de cargos, plano de carreira, criação e extinção de órgãos, cabendo-lhe sobre eles exercer sua função legislativa e fiscalizar. Então, Comissão de Administração Pública, imagina, essa comissão é uma das que tem muito trabalho, envolve tudo sobre administração pública. Comissão de Administração Pública na área do pessoal civil, militar, tá? Extinguir cargos, criação de cargo, plano de carreira, criação de órgãos públicos, extinção, e sobre eles legislar também e fiscalizar ainda, tá? Além disso, ela tem que analisar os aspectos atinentes à organização político-administrativa do Estado, funcionalismo público, servidores públicos, concessão de serviços na administração pública. Então, um serviço vai ser passado para o particular através de concessão pública, vai passar para essa comissão específica para ela se manifestar. Outra, nós temos aqui a Comissão de Política Agrária, tá? Já estamos quase encerrando o nosso programa, está dando quase 10 horas. Comissão de Política Agrária, ela deve opinar sobre proposições e assuntos que digam respeito à ocupação do solo, tá? Cabendo-lhe sobre exercer sua função legislativa e fiscalizadora. Veja que o examinador, ele pode, se ele quiser pegar você, né, ele pode confundir sua cabeça e colocar, tem a Comissão de Agricultura, Abastecimento, olha só, e a Comissão de Política Agrária, né, muito parecido, né? Agricultura, Abastecimento e Política Agrária. Lembre-se, agricultura e abastecimento é na área, lembra da palavra abastecimento, referente à produção, né, de alimentos, produção, a pecuária, política agrícola. Essa é a Comissão de Agricultura e Abastecimento. Quando você falar de política agrária, lembre-se, a divisão do solo, tá? Divisão do solo. Opinar sobre proposições e assuntos que digam respeito à ocupação do solo, cabendo-lhe sobre eles exercer sua função legislativa e fiscalizadora, né? Legislar e fiscalizar, fazer projetos de lei sobre esse assunto, né? Sobre esse ponto, sobre a divisão do solo, o uso do solo, tá? Então, a política agrária, a política fundiária, uso e ocupação do solo e dos recursos naturais, tá? As terras públicas,
tudo passa por essa comissão de política agrária, que é diferente então da agricultura, tá? Agricultura e abastecimento, ela se preocupa com plantio, com criação de gado, criação de animais de modo geral. O abastecimento, né, é alimentos. Esse é o objetivo da comissão de agricultura e abastecimento, diferente da comissão de política agrária, que é sobre solo, tá? Sobre a ocupação do solo, sobre as terras públicas, o uso dos recursos naturais. Outra, comissão de indústria, comércio e minas, energia, tá? Indústria, comércio, minas e energia, um assunto sempre que andam juntos, né? Essa comissão, ela vai se manifestar sobre a microempresa, as empresas de grande porte, sobre subvenções, sobre incentivos, sobre isenções à indústria e ao comércio, né? Quando o Estado quiser fazer um plano para atrair empresas, geralmente ele faz um plano de isenção de impostos, né? Ou outros tipos de incentivos. Então essa comissão ela deve se manifestar sobre isso. O que mais? Nós temos também, estamos encerrando já essa parte aqui. Essa comissão é uma comissão que tem um tema muito grande, tá? Ou um tema aberto de campo temático. Só você lembrar, energia, comércio, indústria, minas, é um campo temático muito amplo, tá? Também diz assim, ó, são os seguintes campos temáticos ou áreas de atividade da Comissão de Segurança Pública. Então, acabamos de falar agora sobre essa Comissão de Indústria e Comércio. Vamos falar sobre a Comissão de Segurança Pública. Segurança Pública ela vai envolver Polícia Civil, Polícia Militar, assunto referente à Polícia Militar, assunto referente ao Corpo de Bombeiro. Então você já pensa, a Comissão de Segurança Pública, então tudo que envolve Polícia Civil, tudo que envolve Polícia Militar, tudo que envolve bombeiro, ela vai se manifestar. Um exemplo aqui da Polícia Civil: o exercício da função da Polícia Judicial, a apuração das infrações penais, tá? Com exceção das militares, quanto à Polícia Militar, quanto ao Corpo de Bombeiro. Resumindo, essas três áreas, né? Duas polícias, civil, militar e mais o bombeiro, essa comissão de segurança ela deve então se manifestar. Temos a comissão da criança e do adolescente, da assistência social, olha o nome, criança, adolescente e assistência social. Sempre que você ouve falar em criança e adolescente, você lembra da assistência social, porque a lei protege a criança que está em risco social, né? Que está colocada em uma situação que pode causar um problema grave ao seu futuro. E se vai causar um problema grave ao futuro da criança, vai causar um problema grave ao futuro da nossa sociedade, porque eles são o futuro da nossa sociedade. Então tudo que for referente a assuntos relativos à criança, adolescente, assistência social, ela vai se manifestar. A defesa, assistência, educação individual, social da criança e do adolescente, ela vai sobre defesa da política de proteção à saúde, à integridade física e psicológica das crianças e adolescentes, tá? Participação de eventos que tratem de assuntos relativos à faixa etária compreendida pela infância e adolescência, que vai até 18 anos. Criança até 12, adolescente acima de 12, de 12 até 18. Então, criança até 12 anos incompleto. Adolescente de 12 a 18 anos é o que diz a nossa lei. E ela traz vários outros aspectos dessa comissão. E para concluir, a última, concluir também a nossa aula, a Comissão de Empreendedorismo, uma área grande que tem crescido no estado do Amapá, através do SEBRAE aí, que tem feito um bom trabalho. Então a Comissão de Empreendedorismo compete na elaboração de relatório em conjunto com as instituições parceiras, encaminhamento ao Executivo Estadual de medidas de sugestão relacionadas à política estadual para o incentivo ao empreendedorismo, prestar apoio legislativo ao desenvolvimento da economia, geração de emprego e renda no estado do Amapá, valorizar e desenvolver o empreendedorismo, incentivar a formalização e crescimento dos pequenos negócios. É importante que estejam formalizados para garantir a questão previdenciária, inclusive, assegurar o tratamento diferenciado, simplificado, incentivo aos micro e pequenos empreendedores. Vocês sabem que os impostos, a carga é muito grande, então o pequeno empreendedor não tem como pagar todos esses impostos. Então, foi criado alguns sistemas para facilitar, né, como por exemplo o Simples, facilitar o pagamento de impostos para
os pequenos empresários, que a gente chama os micro e pequenos empreendedores. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre as comissões da Assembleia Legislativa, comissão permanente e suas competências. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as comissões temporárias e suas competências. É um assunto bem interessante. Eu já vou ver se eu trago questões para a gente. Então, essas questões vão envolver a aula de hoje e a próxima aula e a aula anterior também, tá? São questões muito boas para você saber como é que cai esse assunto no concurso, porque o objetivo é você saber como resolver a questão na hora, né? Você pode não ter entendido bem essa aula, mas ouça mais uma vez, leia o regimento interno que você vai aprender melhor e vai estar apto para resolver a questão. Lembra, você não precisa saber de tudo, mas você tem que saber de tudo um pouco, tá? A minha dica é estudar até passar. Não pare enquanto você não tiver passado no concurso público. E não estude apenas quando sair o edital. Continue estudando sempre até você chegar e passar no concurso. Eu passei, eu sou analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Passei em outros concursos antes desse. Passei em outros depois, mas não quis assumir, né? Porque eu preferi ficar ainda onde estou trabalhando. E vou passar em outros ainda, se Deus quiser. E também você vai passar, tá? Estudar até passar é o nosso conselho. Vamos encerrar então com um hino. Eu quero mandar um abraço a todos os nossos ouvintes, tá bom? Quero mandar um abraço a todos então, e que Deus abençoe você, a sua família, a minha família, a família do irmão Júnior. Um alô então a todos os moradores do bairro da Fortaleza, esse bairro de pessoas abençoadas e que buscam a Deus. O pessoal do centro, o pessoal da Fazendinha e todos que estão nos assistindo através da internet, do YouTube. Um abraço a todos vocês. Vamos ouvir o hino? Não desista dos seus sonhos. Sou de Suelen Cristina. Suelen Cristine. Um oferecimento então do programa Academia do Concurso Não Desista dos Seus Sonhos e também da empresa Pirâmide Criações e Construções. Você pode então ligar para o 991786210. Eu posso passar informações para você que quer contratar uma boa empresa de construção, quer fazer o seu projeto da sua casa, seu kitnet. Fazemos então o projeto. Ligue para essa empresa, Criações e Construções, Pirâmide Criações e Construções. Você pode ligar para o meu número que eu acabei de falar, tá certo? Vamos encerrar com esse hino. Que Deus nos abençoe e nos guarde cada dia mais. Amém. Você acabou de ouvir o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Esperamos por você no nosso próximo programa. Curta e compartilhe. Deus está com você.